Você é daqueles que não pode ver uma oportunidade que já quer logo viajar? Então se prepare, porque este ano temos pela frente 8 feriados nacionais que caem durante a semana. Isso sem contar com o Carnaval e o Dia de Corpus Christi, considerados como ponto facultativo, e com os feriados locais. Quem prefere viajar de avião deve ficar atento, pois algumas regras sofreram mudanças recentes. E é sobre isso que vamos falar no programa de hoje. Mas antes, vamos ver onde esse tema se encaixa no artigo 5º. Está na Constituição Federal. Ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, a não ser em virtude de lei. A Carta Magna também determina que o Estado deve promover, na forma da lei, a defesa do consumidor. Para falar sobre as mudanças para quem vai viajar de avião, eu recebo aqui no estúdio Simone Magalhães, advogada e vice-presidente da Comissão Nacional de Direito do Consumidor da Associação Brasileira de Advogados, ABA. E recebo também Georges Ferreira, advogado e professor de Direito Aeronáutico. Ele foi presidente da Comissão para a Reforma do Direito Aeronáutico, que, entre outros pontos, votou pela regulamentação da cobrança de tarifa para despachar bagagens. Muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada. Doutora Simone, oportunidade para viajar esse ano é o que não falta, como a gente viu aí. Mas é bom pesquisar antes e resolver tudo com antecedência para pegar preços melhores, já que feriado tem muita procura, né? Sem dúvida. Quanto antes o consumidor conseguir planejar a sua viagem, pesquisar os lugares, as passagens, no caso, passagens aéreas, melhor, né? E principalmente observando todas as regras que incidem ali sobre aquela compra que ele realizou. Doutor Georges, e para evitar problemas é bom tanto companhia aérea quanto passageiros ficarem bem atentos à legislação, não é mesmo? É importante, obviamente, né, que todos tenham um tempinho para ler, para entrar no site da ANAC, da Agência Nacional de Aviação Civil, onde todas as regras estão muito claras. É importante destacar, porque, afinal de contas, o Brasil é um dos países que mais tem regras e direitos para o consumidor. A questão de embarque preterido, quando a pessoa chega tem um excesso de passageiros, a questão de atraso de voos. Então, nós temos uma série de elementos na nossa legislação que também não tem em outros países. Então, é importantíssimo todos estarem se informando. E agora nós vamos falar das mudanças que aconteceram nas viagens de avião. A que mais impactou o bolso do consumidor foi a resolução da ANAC, que regulamentou o fim da franquia de bagagem despachada. Cada passageiro ainda pode levar um volume de mão, que tem que obedecer tamanho e peso pré-determinados. O que passar disso é cobrado à parte. Doutora Simone, isso vale tanto para passagens nacionais quanto internacionais ou as regras são diferentes? Vale para ambas, né? Todas as viagens aéreas que se referem ao Brasil estão aqui sob a nossa legislação, sob o Código de Defesa do Consumidor. Sobre a bagagem de mão, relativamente, sim, existe agora uma franquia, né? Na verdade ela foi aumentada. Agora a ANAC estipula que as empresas aéreas ofereçam pelo menos 10 quilos de bagagem de mão, que é justamente aquela bagagem que o consumidor, que o passageiro leva consigo para a cabine, lembrando, é claro, que essa bagagem está sob a sua responsabilidade. Doutor Jorge, agora cada companhia determinou o valor que vai cobrar por esse volume despachado, mas quem compra com antecedência costuma comprar um pouquinho mais barato. Isso tem um prazo ou a pessoa tem que definir ali na hora que ela está comprando a passagem? A diferença é grande. Se você comprar no site da companhia, né, e você comprar na hora, você pode tomar um susto. Inclusive, existem as opções de tarifas, né, que muitas vezes se chamam de tarifa cheia, tarifa flex, tarifa econômica. Geralmente, tarifa econômica deixa muito claro à empresa, quando você está fazendo a compra, que não existe franquia, mas que para você adquirir a franquia, ou seja, para você poder levar uma bagagem de até 23 quilos, você paga entre 30 e 50 reais, dependendo da companhia. Se você chega na hora no balcão e de repente tem um volume extra, você não planejou, você esqueceu e foi comprar na hora, isso pode custar 50, 80 reais, então pode ficar bem mais salgado. Tenho que fechar ali na hora da compra ou até 24 horas antes da viagem, por exemplo, ou posso optar? De companhia para companhia fica facultado. Inclusive, muitas companhias aéreas, elas até mesmo se você não adquiriu franquia de bagagem, elas mandam um e-mail para você te lembrando. Olha, você falta uma semana, falta 24 horas, adquira antes a bagagem, a sua franquia, né? Então, eles sempre vão, muitas companhias têm esse serviço, pelo menos as que eu tenho visto aqui, mas muitas vezes você tem aquele e-mail cheio de spam, cheio de coisa, né? Você também nem percebe, não dá muita bola para aquilo. Doutora Simone, agora em relação aos outros volumes. Se a pessoa está viajando para mais tempo, por exemplo, e tem mais de um volume a ser despachado, aí continuam as regras antigas de pagar como excesso de bagagem ou não? As regras podem variar, sim, de uma empresa para outra, principalmente em relação a preço, a dimensões, se aquela bagagem está dentro daquele padrão
ou não, né? Por exemplo, pessoas que precisam ali transportar objetos com dimensões diferentes, prancha de surf, por exemplo, instrumentos musicais, ou seja, para todos esses outros equipamentos, essas bagagens, é imperioso que o consumidor ele busque informações, né, para saber se aquela empresa aérea transporta aquele tipo de produto ou não antes de efetivar a compra da passagem aérea. Agora a senhora falou aí de dimensões, então vou aproveitar para fazer uma pergunta sobre a bagagem de mão aí. Além do peso, ela tem que ter um tamanho ali dentro do que está pré-determinado, né? A resolução da ANAC, ela só estipula o peso, né, de no mínimo 10 quilos. Então, passa para as empresas aéreas uma grande liberdade de colocar dimensões, enfim. Pode variar de uma empresa aérea para outra. Na prática, isso pode, em algumas situações, causar alguns constrangimentos para os consumidores, em situações, por exemplo, que tem uma escala com empresas diferentes, ou que na viagem de ida ele vai por uma empresa e na volta outra companhia aérea, e pode haver diferença entre elas relativas à bagagem de mão. Como estamos todos ainda nesse período de adaptação, né, a resolução é de 2016, então, como demanda algumas mudanças culturais, principalmente em relação à bagagem, as empresas aéreas, elas também estão num período de flexibilizar algumas coisas até que os consumidores e as próprias empresas consigam ali dimensionar essas regras específicas para bagagem de mão. Bom, a senhora falou aí de constrangimento, de dúvidas. A nossa equipe foi às ruas para saber as dúvidas das pessoas sobre este tema. Nós vamos conferir a primeira delas. Pode rodar aqui. Meu nome é Flávia. Gostaria de saber se o passageiro tiver que despachar bagagem de mão, ele terá que pagar alguma taxa extra? Doutor Jorge, vai que o passageiro escapuliu ali da companhia aérea, não mostrou o volume de mão, chegou na hora de embarcar, se viu que ele era mais pesado ou maior do que a companhia costuma aceitar. Nesse caso, ele tem que pagar ou se já está lá na porta do avião para entrar é diferente? Geralmente existe uma certa tolerância. Quer dizer, se a mulher leva uma bolsa, leva mais uma mala com até 5 quilos, 60 centímetros, dentro daquelas... eles têm um gabarito, né? Cada companhia tem um gabarito que mede a mala, né? Isso aí existe uma certa tolerância aqui no Brasil, em alguns países nem tanto. Por outro lado, muitas vezes as companhias, elas andam entre os passageiros, pedem para que seus agentes de aeroportos, né, avisam nos alto-falantes aqueles que gostariam de despachar a sua bagagem sem ônus, por favor, que se apresente aqui na porta para fazer o despacho. Tá? Então, tem sido feita essa chamada, tem sido facultado isso daí. Também já presenciei casos em que eles chegaram e falaram, olha, senhora, a sua mala, realmente ela está bem pesada. Não é uma mala de mão, né? Não é exatamente uma mala de mão, tá? E mesmo assim a empresa tem sido até condolescente. Olha, vamos despachar, até para não, como é que se fala, causar algum constrangimento, como também eu já vi caso de pessoas que precisaram, olha, senhor, a sua mala está pesando quase o dobro, 20 quilos, né? Você vai ter que levar de volta no check-in. Isso aí dá trabalho, porque todo mundo tem que esperar. Se esse passageiro não consegue embarcar, ou se ele fica com raiva, nós temos que esperar. Se ele já despachou alguma mala, tem que aguardar essa mala dele ser tirada do porão. E mesmo quando você entra dentro dos aviões, que as malas não cabem em todos os lugares, tá? A empresa também tem despachado essas malas graciosamente, sem cobrança. Mas, de todo jeito, é bom você evitar um constrangimento, porque, como foi colocado aqui pela doutora, realmente você não sabe. De repente você está pegando uma escala, vai para outro lugar, um outro país, e as regras mudam, né? Então, é importante você se informar e evitar que fique caro. Doutora Simone, o doutor Jorge falou aqui sobre o espaço das aeronaves. O que a gente vê na prática é que muitas delas não são preparadas para receber tanta bagagem de mão. E o passageiro que, por exemplo, ele decidiu viajar só com a malinha dele ali para já chegar no aeroporto, sair direto para um compromisso, por exemplo, e tem que ter a bagagem despachada. Ele pode se recusar, pode reclamar? Se a bagagem de mão dela está dentro das regras que aquela companhia aérea traçou, ela não pode ser cobrada, né? Apesar de que provavelmente aquela bagagem de mão dela será realmente despachada, mas nesse caso específico será sem custo para o consumidor. E o consumidor que, por exemplo, ele opta por viajar só com a bagagem de mão para já chegar no aeroporto, sair mais rápido, porque tem um compromisso, alguma coisa, ele pode reclamar e pode exigir que a bagagem dele vá dentro do avião com ele? No primeiro momento, pode sim, né? Como muito bem colocado pelo Dr. Jorge, as companhias aéreas estão nesse período de adaptação, né, de tolerância.
procurando sempre, buscando sempre prestar um bom serviço para os passageiros, fidelizar os seus clientes. Então, nas situações concretas, é muito perceptível que elas tentam, ali, os funcionários tentam assim, agilizar uma forma de causar menos transtornos possíveis para aquele passageiro. Mas se na prática realmente não for possível encaixar a bagagem de mão dele, infelizmente ela será despachada. E vamos a mais uma pergunta feita por um telespectador. Pode rodar. Meu nome é Isabela e eu gostaria de saber se pessoas com necessidades especiais, elas precisam pagar para poder viajar com cadeira de rodas. Doutora Simone, como fica nesses casos? A cadeira de rodas, por exemplo, ela serve como uma ajuda técnica, né? Ela está lá na resolução 280 da ANAC, que trata sobre os passageiros com necessidades de assistência especial, né? Como idosos, gestantes, lactantes, pessoas com deficiência, né? Que usa alguma cadeira de rodas ou andador. Enfim, esse tipo de equipamento, a resolução prega que o consumidor ele pode despachar. Dependendo da situação, né, das regras, ele pode até mesmo levar na cabine, dependendo das dimensões e daquela empresa aérea específica, mas, de todo caso, ele pode despachar um volume gratuitamente. E no caso de crianças, que precisam viajar ali com a cadeirinha, com o carrinho de bebê, aí tem que pagar, doutor Jorge? Não. Inclusive, existem alguns modelos, né, de carrinhos de bebê que você até mesmo pode levar a bordo. Tá? Ele parece praticamente uma mochilinha, né? Então isso aí tem sido tolerado, não tem nenhum problema em relação a isso daí. O que se recomenda realmente é que os pais, né, despachem as cadeirinhas, se for o caso, apenas na hora do embarque na aeronave. Você tem a opção de embarcar, de despachar lá no check-in, mas você não sabe, às vezes tem um atraso, aquela coisa toda fica extremamente assim, desconfortável. E existem inclusive empresas aéreas que elas oferecem até mesmo berços, que se você vai na frente do avião, na primeira fileira, que é reservado geralmente para essas crianças, para bebês, né, eles encaixam um berço nesse local e o seu filho vai na sua frente, dentro do bercinho, aquela coisa toda. Você não pode embarcar com um bebê conforto. É importante isso daí, porque afinal de contas, né, o bebê conforto, ele não tem exatamente um encaixe exato na cadeira da aeronave. Diferente do carro, né? É muito diferente. Então, geralmente, o bebê até 2 anos de idade vai no colo da mãe. E a mãe também pode até mesmo pedir um cinto especial para encaixar nela e nela no bebê. Bom, nós vamos a um rápido intervalo e voltamos em seguida com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. Hoje estamos falando sobre as mudanças para quem vai viajar de avião. Sobre este tema, eu converso com o advogado Georges Ferreira e converso também com a advogada Simone Magalhães. E tem mais novidade nas viagens de avião, só que esta agrada quem tem animal de estimação, quer passear, mas não quer deixar o bichinho para trás. Vamos conferir aqui. Adriana tem 2 cães de estimação. Sempre que viaja de férias para lugares que aceitam animais, ela leva eles junto. Os 2 já estão acostumados e ficam quietinhos dentro do avião. Bem tranquilo, ainda mais que eles são bem comportados, né? Porém, você precisa dar um remedinho, né, para dormir, para eles ficarem mais sonolentinhos, porque o tempo do voo também, às vezes, pode incomodá-los, né? Para que a viagem com o bichinho de estimação ocorra com segurança, é preciso procurar um veterinário, para que seja emitido um atestado e que sejam feitas vacinas. Tem a necessidade do atestado de saúde veterinário, que ele pode procurar uma clínica e aí vai ser avaliado fisicamente, ver como é que ele está, se tem alguma doença infecciosa e tem a exigência de algumas vacinas, né? Desde setembro, para cães e gatos, não é mais necessária a guia de trânsito animal. Houve essa instrução normativa do Ministério da Agricultura, ainda é necessário alguns documentos para o transporte de cães e gatos como animais de estimação, tais quais a carteira de vacinação e uma declaração de saúde do animal emitida por médico veterinário. Para os outros animais de estimação, ainda é necessário a emissão da Guia de Transporte Animal, a chamada GTA. Este veterinário recomenda que os bichinhos não sejam sedados. A gente nunca indica um animal viajar sedado, né, por não ter nenhum acompanhamento de nenhum médico veterinário e se tiver alguma intercorrência não tem ninguém para intervir. O que a gente recomenda são medicações para enjoo, né, para evitar com que o animal se enjoe durante a viagem, se sinta nauseado e também se alimentar pouco, né. Para a Adriana, o procedimento para a viagem é trabalhoso, mas vale a pena. Eu recomendo. Se eles forem ficar em um lugar que aceite animais, eu não deixaria os meus.
Doutor Jorge, a gente viu que diminuiu a burocracia aí, porque não precisa mais da guia para cães e gatos. Isso facilita bem para os donos, né? Olha, isso facilita, só que nós temos que entender o seguinte, também existem voos internacionais. Inclusive, o próprio Ministério da Agricultura, salvo engano, ele emite um passaporte, um documento para esse traslado internacional de animais, na qual você pode, inclusive, demonstrar que você tomou alguns procedimentos para testar a saúde do seu bichinho, né? Também, quando você vai embarcar com o seu bichinho, você tem que tomar cuidado com coisas assim bacanas. Por exemplo, geralmente, dificilmente no voo eles embarcam mais que 2 ou 3 animais de uma só vez. E também, ele também tem limitações de tamanho em relação ao animal, né? Que você deve, geralmente, a caixinha dele deve caber debaixo do banco. E você tem que ter uma atenção também, porque não é só esse animal pequenininho de estimação que você leva. Você também tem que levar o animal grande, às vezes cães e guias de cego. E também um detalhe, né? Você tem que verificar, se eu não conseguir embarcar com o meu cachorrinho, ele vai no porão. E você tem que verificar, o porão dessa aeronave ele está devidamente climatizado, ele é um porão que está pressurizado, que ele não vai sofrer muito, que já teve casos de animais que viajaram a menos tanto 0 graus e inclusive foram até reanimados quando pousaram, quando foram verificar a situação do cão. Então, tudo isso daí você tem que estar de olho. Pois é, doutora Simone, qual animal que pode ir ali dentro da cabine com o dono e qual tem que ser despachado? Em regra, as empresas aéreas aceitam cães e gatos cujo conjunto, o animalzinho e a caixinha de transporte somem 10 quilos. É claro que a caixinha tem que ficar embaixo do banco, como muito bem explicado. O importante para o consumidor é se atentar para essas regras antes de adquirir a passagem aérea, porque nem todas as empresas aéreas transportam todos os animais. Algumas limitam, por exemplo, espécies de raças de cães ou de gatos. Algumas não levam gatos exóticos, himalaias, persas, por causa de questões respiratórias. Então, é importante que o passageiro se atente para essas regras anteriormente. Doutor Jorge, o senhor mesmo comentou aí de alguns problemas que acontecem e a gente sabe que já aconteceram problemas, inclusive, da companhia perder o animal. Qual é a responsabilidade delas nesse caso? Nós temos aí, sim, um leque muito grande de responsabilidades, né? Obviamente que tem a responsabilidade civil, que obviamente que tudo é dado um valor, tudo é declarado, tá? Você pode, inclusive, optar, né, pelo pagamento de seguros, muitas vezes isso é recomendado, porque aí é uma diferença grande entre bagagem e carga, tá? Porque a bagagem, muitas vezes, é facultado você fazer um seguro, muitas vezes a carga é recomendável que você faça um seguro, tá? E nós temos aí, obviamente, né, a questão do dano moral. O dano moral realmente aí vai incidir, sim, e você verifica uma coisa, olha, uma coisa, eu tenho um cãozinho, um labrador, que é tudo bem, que é um filhote que custe aí 500 mil reais. Mas muitas vezes é tratado como da família, né? Não, mas mais do que isso, você pega um cão guia, você pega um cachorro que tem uma especialidade, e é um cachorro que o treinamento custa 10 mil, custa 20 mil reais, e isso é extraviado, não é encontrado, né? Então, obviamente, assim, é bom a empresa ter todo o zelo com esse animal, dar as condições para que ele possa, assim, e é importante, se ele não puder ir, devido ao seu porte, a sua peculiaridade, o que quer que seja, né? Tu fala tanto cachorro ou animal, não puder ir no porão de carga, no porão da aeronave, talvez ele tenha que ser despachado como carga, mas isso tem que ser explicado, isso tem que ser outros custos, como a doutora falou, você tem que se informar anteriormente para evitar surpresas. E outra mudança que também facilitou a vida dos passageiros, nesse caso de quem vai viajar para o exterior, entrou em vigor no finalzinho do ano passado. O cidadão não precisa mais levar o certificado de reservista, comprovante de quitação eleitoral e de pagamento da taxa para tirar o passaporte. Tudo estará armazenado em um banco de dados elaborado pelo governo. Doutor Jorge, isso deve agilizar aí a emissão dos passaportes? Olha, isso tem agilizado a emissão dos passaportes, né? Inclusive os passaportes aqui no Brasil passaram de 5 para 10 anos já a validade, que ajudou bastante. E essa unificação de dados, inclusive na hora de embarque, se você recebe um passaporte, seu passaporte inclusive já tem um chip, você simplesmente coloca ele numa leitura, tá? Você é colocado em uma barreira, simplesmente é feita uma foto, um reconhecimento facial dos seus dados e você já está liberado. Então, hoje, você como cidadão brasileiro, né, você não precisa nem mesmo praticamente passar por aquele guichezinho da Receita Federal. E no exterior isso também tem ajudado, porque como passaporte eletrônico de reconhecimento, se você for para os Estados Unidos, por exemplo, eles já fazem uma leitura do seu passaporte, já te entregam um formulário. Realmente tem desonerado, tem feito com que seja mais confortável e seguro viajar. Doutora Simone, agora vamos falar de outra mudança que também mexeu com a vida dos passageiros, essa não é tão recente, que foi a questão do serviço de bordo. Muitas companhias pararam de oferecer serviços de bordo e começaram a cobrar pelos lanches. Isso acontece tanto em viagens nacionais quanto internacionais, cada um faz a regra que quiser, como é que funciona?
Na prática, cada uma tem liberdade para estipular essas regras, né? Escolher se vai prestar esse serviço ou não, né? É claro que no Brasil os passageiros estavam muito acostumados com o serviço de bordo. Que só foi diminuindo ao longo do tempo. Ao longo do tempo, realmente diminuiu bastante, mudaram as características, né? Claro, o consumidor ainda sente falta desse serviço de bordo, mas são questões aí que são totalmente dependentes das políticas da própria empresa, que tem a liberdade de escolher esse serviço ou não. E tem alguma fiscalização? Não, a empresa faz da forma como ela quiser e pronto. A decisão sobre prestar esse serviço ou não depende da empresa. É claro que, se ela fornece uma alimentação, ela precisa ali seguir todo o regramento, né, principalmente da vigilância sanitária, para que aquela alimentação fornecida não cause nenhum dano ao consumidor. Bom, e antes de encerrar o programa, nós vamos voltar a falar sobre a mudança que mais impactou para o consumidor. A nossa equipe foi às ruas para saber o que as pessoas acham de pagar pela bagagem despachada. Vamos conferir as opiniões. Eu creio que bagunçou foi mais dentro dos aviões, porque fica parecendo cheio de malas, aquelas coisas, às vezes nem cabe as malas que tá usando de mão e mesmo assim tem que pagar. Desde que fosse bem apresentada, poderia ser até justa, mas as cobranças não são muito verídicas, não. Muitas vezes a gente tem um mau atendimento, bagagem é destruída e a gente paga por uma coisa que não recebe. Acho que o cliente está ficando um pouco em desvantagem. Porque às vezes o cliente paga na passagem, ele paga uma taxa e na hora que ele vai despachar a bagagem ele tem que pagar mais uma taxa. Entendeu? Então é assim, cobrado o dobro do valor. Antigamente eu viajava bem mais e pagava muito menos. A justificativa era de que iam diminuir os preços das passagens. Pelo contrário, as passagens estão mais caras ainda. E eu estou sempre viajando, eu posso dizer isso com propriedade. E aí a gente fica naquela insegurança, você não sabe se o que você comprou vai dar na franquia, se não vai. Doutor Jorge, como um dos entrevistados falou aí, a expectativa era que essas passagens diminuíssem de preço, já que não existe mais a franquia de bagagem, mas na prática o que a gente viu é que o preço tem aumentado. Como explicar isso para os passageiros? Tem aquela teoria, né, de que não tem nada grátis. Então, por exemplo, como é que acontecia antes? Ela não cobrava bagagem? Não, eu entendo que se cobrava sim. Porque, afinal de contas, para a companhia, nós valemos o que pesamos. E o espaço é aquele espaço que você tem na poltrona. Então, a empresa ela já tinha a precificação. Por exemplo, se o brasileiro, em média, pesa 90 quilos, ela já fazia o peso do passageiro por 113 quilos. Daí, então, que quando vinha a cobrança de bagagem extra, por exemplo, né, sobrepeso, excesso de bagagem, obrigado, aí que realmente ficava muito caro, todo mundo reclamava. É porque já tinha esse cálculo. Então, eu gostaria que esse cálculo fosse apresentado realmente. Ou seja, olha, então se o passageiro ele tinha média de 113 quilos, agora cortou, então isso aí significa 10% de redução do peso. Então, se teve essa redução de 10% do peso, isso aí deveria impactar em 5%, 10% a bagagem. Então, eu senti muito falta disso. Então, de repente, eu ganhei um monte de quilos a mais e vamos ver se realmente deve virar vantagem, se eu estou merecendo isso. Doutora Simone, agora acontece também do passageiro pagar pela bagagem e ainda ter esse volume extraviado. Mudaram as regras do ressarcimento de bagagem extraviada depois dessa resolução da ANAC ou continua a mesma coisa? O que temos hoje é que, nos voos nacionais, a empresa aérea tem o prazo de até 7 dias para encontrar essa bagagem. E nos internacionais, o prazo é de até 21 dias. Caso a empresa não consiga localizar a bagagem, aí nasce automaticamente o dever de indenizar. E essa indenização da bagagem deve ser no prazo de até 7 dias para o consumidor. E houve mudança no valor porque a pessoa agora está pagando por aquela bagagem ou não? Na própria resolução da ANAC existe uma limitação ali de indenização, né? O que se discute é, nos voos domésticos, por exemplo, o que vale mais, a decisão da ANAC ou o próprio Código de Defesa do Consumidor que prega que a indenização é integral? O que se tem hoje é que o consumidor ele está numa situação de ter que declarar, né, caso o que ele estiver transportando ali ultrapasse aquele valor que varia mais ou menos entre R$ 4.500 e R$ 5.000 de indenização, o valor máximo. Bom, antes de encerrar o programa, eu gostaria de informar que nós convidamos a Associação Brasileira das Empresas Aéreas para participar e, por incompatibilidade de agenda, eles não puderam enviar um representante. Mas nos mandaram uma nota em que dizem ser a favor da norma que desregulamenta a franquia de bagagem, pois aproxima o Brasil dos demais mercados, trazendo mais competitividade para o setor e beneficiando o consumidor. Ainda segundo a nota, as companhias criaram classes tarifárias diferenciadas, de forma que o passageiro que viaja sem bagagem pode pagar menos e o passageiro que despacha bagagens pagará apenas por aquilo que transporta.
E com essa explicação, o artigo 5º de hoje chega ao final. Dr. Georges, doutora Simone, eu agradeço muito a presença de vocês aqui conosco. Eu agradeço também a sua companhia. Nosso e-mail para contato é artigo5@stf.jus.br. E é sempre bom lembrar que os nossos programas ficam disponíveis no site tvjustiça.jus.br. Até o próximo artigo 5º. Tchau.